Radhe Radhe! Ah, Jagannatha Kripa e Mani Manjari. Há quanto tempo, Mani Manjari? Não falo com você. Jai Prabhu, Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Krishna, bom dia. Vivo. Bom Está dia, liberado. alegria. Boa noite, tristeza. Isso aí. Boa Né? noite, tristeza. Isso Então, aí. vamos começar aqui com os pranamas. Sim. Está sendo até um Está animado, solzinho hein? Está aqui. sentindo que o Estou senhor está animado. animado. Acordei cedo e estou animado. Isso aí. Bom, ter acordado cedo também. É que eu já Que bom. já falei com um amigo Hum. meu da Índia, já estava em Vrindavan, já deu notícias. Então, a gente já Hum. acordou no pique. Que bom. E Por hoje sinal, já está tem. prometendo um dia lindo aqui no Rio de Janeiro. Hoje está bonito, está um sol bacana, depois de um Tá. período Uhum. chuvoso que a gente não está acostumado, né? Sim, sim. E já tem duas pessoas querendo ir para a Índia comigo ano que vem. Se alguém Opa, ficar animado e puder, quiser, quem legal, sabe. hein? A Márcia chegando aí, até a Márcia está aí. Márcia, nossa Tudo bem, nova, Márcia? minha amiga, Hare ela aqui do Krishna, escritório. bom Hare dia, Krishna, tudo bom dia, bem? Bom Márcia. dia. Tudo bem? Reverências. Reverências. Márcia já conhece um pouco a filosofia, já, né? Já falou reverência, Hare Krishna, conhece tudo já. Conhece? Conhece sim. Ela está junto com a gente no Lapidar Glória, Lapidar Ah, legal. Botafogo. Sim, sim. Beleza. Então, vou Aqui nas começar com aulas os do pré... Srimati também, o do... Srimati Ah, Bhagavatam com o Gora ótimo. Hari. Então, já uma erudita, É. uma pandita. Uhum. Então, eu vou começar com os pranamas. Né? Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayani Namine Shri Krishna Lila Katane Sulakshan Obdhari Madhurya Gunashayuktam Varauhariniyam Purusham Mahantam Narayanam Tvam Shirasa Namami Sri Dardinam Bhakta Shuru Manincha Shri Krishna Padabhyadirthaya Kadidi Chaitanya Lilavrita Sarasaram Narayanam Tvam Satatam Prapadi Tavavasmi Nadivami Tvayavina Iti Vinayaraditvam Nayamancharanantikam. Vai parando o dedo. Então, Mahavasana também está aí. Qualquer coisa, como é um estudo, vocês podem perguntar qualquer coisa, tá? Não se acanhem. Se eu souber responder, eu respondo. Então, Sim. a gente está aqui no... Já está acabando um livro para a Márcia, que está chegando agora, que é a vida de Bhaktiprajnana Keshava Goswami Maharaja. Ele é o guru do meu guru, e foi ele que deu a ordem de sannyasa, né, para Srila Prabhupada. Né? Eles eram companheiros, amigos, conheceram. Era mais velho que Prabhupada, né? Ele entrou no Gaudiya Vaishnava antes de Srila Prabhupada e tudo mais, mas eles eram super amigos. Né? E meu guru também enviava coisas para Srila Prabhupada quando veio para o Ocidente, instrumentos, livros, assim por diante. Né? Então a gente já está no final da biografia dele. Né? E essa parte são as contribuições que ele deu para o mundo Vaishnava. Tá? Só para situar, porque né, a pessoa não ficar perdida, não pegar a rickshaw andando. Então Obrigada, vamos lá. Prabhu. Nada, minha jovem. Qualquer coisa, só perguntar. Então ele está falando um pouquinho aqui, né, daquela famosa filosofia Mayavada, impersonalista, e ele citou vários pontos sobre Buda e assim por diante. Aqui a gente vai entrar no Acharya Shankara. O guru do Acharya Shankara se chama Govindapada. E o guru do Govindapada, ou seja, o guru do guru, se chama Paramagurudeva, se chamava Gaudapada. É até interessante que, apesar dele propagar essa filosofia, né, Advaita Vada, os gurus dele se chamam Govinda
Govinda Pada perde o Govinda, que ele se abriga, perde o Govinda. E Gauda, de Gaura, né? É até irônico assim. Não encontramos nenhuma escritura, né, feita por Govinda Pada. E pode ser dito que Gaudapada é que era o verdadeiro guru de Shankara, ou seja, o guru do guru, que mais ou menos que era um verdadeiro guru de Shankara. Talvez eu demore um pouquinho aqui, porque eu estou lendo em inglês, tá? Essa no livro ainda não foi traduzido. Gaudapada era um famoso Shunyavadi, ou seja, Vadi é o teórico de Shunya, do vazio, do niilismo. Né? E seu nome é de grande importância na história Mayavada. Seus dois textos, Mandukya Karika, no qual Acharya Shankara escreveu um comentário, e Sankhya Karika, são a vida e a alma dessa filosofia. Portanto, Shankaracharya, na verdade, seguiu Gaudapada e propagou o seu Shunyavada, né, sua doutrina do vazio, um pessoal niilista assim por diante. Bom, Shankaracharya derrotou muitos eruditos Smarta, Shaiva, Shakta e Kapalika, né? Ou seja, seguidores dos Smarta Brahmanas, que são aquelas pessoas que ligam muito na ascendência, né? Ou seja, sou Brahmana, tem filho de Brahmana, eles chamam às vezes de Brahmana de casta. Né? Eles ligam mais do que a qualificação, eles se tocam, né? na ascendência, da onde você veio, né? Seminal. Shaiva, os que seguem Shiva. Shakta são aqueles que seguem a doutrina que a divindade é feminina, né? Os tântricas. E Kapalika é uma coisa meio como agori. São uns que meio lidam com umas certas magias negras, eles Kapalika que eles usam um crânio, andam com crânio. É um pessoal um pouquinho diferente da Índia. Ok. Então, quer dizer que ele derrotou muitos desses eruditos em debate e fez alguns deles seus discípulos. Contudo, ele nunca derrotou nenhum erudito Vaishnava Acharya. Não existe nenhum registro histórico onde um Vaishnava foi derrotado por Shankaracharya, ou que abandonasse o Vaishnavismo para aceitar sua doutrina de Advaitavada. Grandes Vaishnavas, né? Ele não está falando da gente, assim, pequenininho. Sri Shivanatha Shiromani escreveu um livro chamado Shabdartha Manjari, né? E ele lançou uma luz, né? Ele falou sobre a história da vida de Shankara. Lá, lemos que Shankaracharya foi eventualmente, né, derrotado num debate escritural com um lama tibetano, que era, na época, famoso como Jagadguru entre os budistas. Né? Ele era famoso ali. Antes de começar esse debate, eles fizeram um voto. Falaram, olha, se você perder, bem, um voto bem... quem perdesse, ou seja, ia entrar numa tina, né, num baldão de óleo fervente. Bem radical, né? Diz que o Acharya, Shankaracharya, ele foi derrotado e morreu ali. Né? Até hoje, esse baldão, esse panelão está lá, chamado Acharya Vata. Diz que está nesse templo aí, Lama, né? Lama está. Eu falei isso, eu perguntei isso para uns seguidores de Shankara. Eu estudei sânscrito com um seguidor de Shankara. E eles nunca tinham ouvido falar dessa história e refutaram, né, imediatamente isso. E eu perguntei como ele tinha morrido, então ninguém soube me dizer. Enfim, mas aqui quem está falando é
É o próprio seguidor, né? Um dos seguidores de Shankara. Acharya Shankara, não, onde está? Ok. Dessa forma, Sri Shankara Acharya, uma chama brilhante desse mundo, partiu, né, daqui em 812 depois de Cristo. Depois da época de Shankara, muitos proeminentes acharyas de Kevala-Dvaitavada ou Mayavada foram derrotados pelos Vaishnavacharyas em debates escriturais. Outros foram tão influenciados que aceitaram Vishnu como a verdade absoluta suprema, reconhecendo a superioridade de Bhakti sobre Jnana, sobre aquele conhecimento que visa a libertação desse mundo, né? E abandonaram o Kevala-Dvaitavada, aceitando iniciação em Bhakti Dharma. Kevala é único, né? Único. Que existe só um Kevala-Dvaitavada. Nós podemos citar exemplos como Yadava Prakasha, Sridhara Swami, que é um excelente comentador do Bhagavata Purana, o Srimad Bhagavatam, que o Prabhu está lendo. Tem muitos comentários, Prabhupada cita muitos comentários de Sridhara Swami. Sri Bilamangala, que é aquele que se cegou, que escreveu Krishna Karnamrita, belíssima história dele. Trivikramacharya, Prakashananda Saraswati, que era um líder dos Advaitavadis lá em Kashi, né, que se encontrou com Mahaprabhu mudou ele. Vasudeva Sarvabhauma e Sri Madhusudana Saraswati. Tudo bem? Tudo tranquilão? Todo mundo? Ok. Subtítulo, ele continua. A libertação é um conceito falso. O libertação ou liberação, como a gente costuma falar mais de liberação, né? Nós brevemente descrevemos a história da filosofia Mayavada e, de forma crítica, analisamos suas doutrinas sob a luz da evidência histórica. Falando no Gaura, ele apareceu. Haribo Prabhu. Consequentemente, desde Satyuga até o momento... Haribo, deixamos. Essa filosofia foi constantemente derrotada nas mãos de oponentes no campo de batalha do debate. Bonito isso, no campo de batalha do debate. As pessoas podem ainda aspirar a seguir o caminho Mayavada e alcançar Nirvana. Não? Porém, porque essa doutrina, justamente apenas porque essa doutrina existe há muito tempo, né? Então, às vezes nem sempre tradição é sinônimo de veracidade, né? Às vezes, tá tanto tempo aí, mas pode ser errado, né? Para essas pessoas, queremos dizer que Nirvana Mukti, dos Mayavadas, ou seja, a liberação do Nirvana, né? Lembrando sempre que Nirvana literalmente quer dizer Varna, quer dizer som, especialmente, como diz Mania Williams, o som de harpa ou de flauta, né? Achei interessante que é de flauta. E Nir é um prefixo de negação, né? Que é onde não existe nem o som, nem o éter, que são os elementos sutis, onde o som passa. Ou seja, é uma nulidade total, né? Ou shunya, como eles chamam. Shunya, em matemática védica, é zero. Zero é o vazio, né? Então, para essas pessoas que desejam seguir esse caminho, dizemos que Nirvana Mukti dos Mayavadas é completamente falso, não existe, não existiria essa condição, né? Em realidade, a diva nunca pode alcançar tal estado de nirvana, porque essa suposta condição é simplesmente imaginária. Nós podemos usar evidências históricas para provar, sem sombra de dúvidas, que não existe sequer um exemplo de qualquer Advaitavadi, ou seja, né, Vadi, aquele que segue Vada, a teoria, o teórico, né, digamos assim, alcançou esta condição.
Quando nós analisamos a vida desses grandes Mayavadis, como Gaudapada, Govindapada, Acharya, Shankara e Madhava, claramente vemos que nenhum deles alcançou Nirvana Mukti, né? O qual, né, a teoria que eles apoiam. Isso aqui é bem legal, isso aqui, bem interessante. De acordo com a biografia de Shankara, após o seu Paramagurudeva, ou seja, o guru do guru, né, que é o Gaudapada, abandonar esse corpo, ele foi até, ele veio quando o Shankara entrou em transe, né? E ele estava absorto meditando. Então ele disse, o guru do guru dele falou assim: Shankara, eu ouvi suas preces vindas do seu Gurudeva, Acharya Govindapada. Eu também ouvi que você compôs um belíssimo comentário sobre o meu Mandukya Karika. Eu quero vê-lo. Ou seja, né, Shankara entrou ali em transe, aí o guru dele veio, né, desculpa, o guru do guru dele veio e falou que conversou com o guru do Shankara, né? E ouviu esse tema aqui que a gente falou, né? Acharya Shankara imediatamente mostrou a Gaudapada o comentário. Gaudapada ficou muito feliz de ver e, após isso, deu a sua aprovação, né, e foi embora. Então, o que acontece aqui? Né? Qual é o, o, o fator desse acontecimento, dessa narração aqui, que diz que afirma, né, que corrobora que o estado de Nirvana Mukti não existe. Ou seja, eles eram grandes mestres dessa teoria e se eles tivessem alcançado esse local, como é que um ia conversar com o outro? Já que essa atmosfera, essa transcendência, não existe ninguém. Né? Se ela é shúnia, se ela é vazia ou se ela é una, não existe pessoa. Então, quem falou com quem? Né? Quem ouviu, né, a prece de Shankara? Entendeu? Ele vai explicar com mais detalhes. Do incidente supracitado, fica evidente que Gaudapada e Govindapada, os gurus de Shankara, não se liberaram dos seus corpos materiais e alcançaram Nirvana Mukti. Em primeiro lugar, como é que Gaudapada ouviu sobre Shankara da boca de Govindapada, o seu guru? Se ambos alcançaram Nirvana Mukti. Beleza? Segunda coisa, como é que a Acharya Shankara mostrou seu comentário ao Mandukya Karika de Gaudapada, para Gaudapada, se ele era um Nirvana Mukti? Ou seja, se ele é um Nirvana Mukti, quer dizer que ele não existe mais como pessoa. Se eles realmente alcançaram Nirvana Mukti, esse acidente seria impossível de acontecer. Se nós aceitarmos esses incidentes como verdadeiros, então Nirvana Mukti ou Nirvishesha Mukti, né, dos Mayavadas tem que ser falso. De outra forma, se aceitarmos Nirvana Mukti ou Nirvishesha Mukti como verdadeiro, então os incidentes supramencionados são falsos ou imaginários. Mesmo que nós aceitarmos que esse incidente é parcialmente verdade, ainda assim a liberação tanto desses ambos Mayavadis é falsa, de acordo com a descrição Mayavadi dos sintomas de Nirvana Mukti. Todo mundo entendeu? Né? Bem interessante. Bom, eu sou suspeito que eu gosto dessas coisas. Colocando esse incidente ali de lado, a biografia de Shankara afirma que ele pessoalmente reencarnou como Madhava Acharya, né? Isto é, ele apareceu na forma de Vidyaranya. Vidyaranya é outro nome de Madhava Acharya, né? Aquele século XI, no 1296. Apareceu, né? Agora, como é que
como isso é consistente com a concepção de Nirvana Mukti, né? Então, quer dizer que ele reencarnou, ele alcançou Nirvana Mukti, a não ser que tenha acontecido alguma coisa diferente. A doutrina Mayavada diz que após Nirvana Mukti, as jivas não têm mais existência separada de Brahman, que é informe, imutável, inativo e sem nenhum atributo. Contudo, vemos que Gaudapada, Govindapada e a Shankara Acharya, todos eles têm sua existência individual separada, né? Tem até o caso também de, né, porque se eu usar os argumentos Mayavadas, eu poderia dizer que Brahman vem como guru, né, para ajudar os outros, ok? Eu poderia ter um contra-argumento, né, que no Veda é assim, tem a premissa ali, aí às vezes o próprio autor dá um contra, né, tese, antítese, dá um contra-argumento, depois tem outro argumento refutando. Então, usando ah, ah, o método védico, eu posso falar assim também, né? Poxa, vem cá. Então, Acharya Shankara, ele alcançou Nirvana Mukti, né? Brahman, mas Brahman, ele manda algum ser também, às vezes aqui, que é para a gente tem, mas não tem consistência isso, que eles vão chamar de Ishvara, né? Ou seja, para esses filósofos, Krishna, Rama, Vishnu, todos esses grandes seres, eles são Ishvara, para eles são uma manifestação desse Brahman, ok? Que se personifica, que já é muito doido dentro da filosofia dele, para ensinar para a gente alguma coisa. Mas, se eu considerar isso, se Brahman ele tem misericórdia de algo, isso é Shakti, Kripa Shakti. Então, a gente vai cair na mesma esparrela, né? Já que Shankara diz que Brahman é Nishakti, não tem Shakti. Então, ele teria que ter Karuna Shakti, Kripa Shakti, para poder ter esse desejo, né, de mandar ele mesmo dele vir para não sei aonde, porque para ele se tudo é Brahman, cadê onde fica Maya, onde fica a matéria? Então, uma corrente de coisas faz de buracos na filosofia, né? Então, continuando aqui, como é que nós, logicamente, aceitaríamos, então, que eles, na verdade, alcançaram Nirvana Mukti? Esse estado que os acharyas Mayavadas propagam não tem aspecto ou princípio que permite qualquer diálogo recíproco. Não, o diálogo tem que ser recíproco. Enfim, qualquer diálogo, em inglês, assim. E o que falar de reencarnar após alcançar Nirvana? Esta consideração, muito claramente, mostra que esse estado é simplesmente uma expressão falsa e enganadora, ou uma armadilha para coletar seguidores. Seus principais propagadores de Nirvana Mukti, né, aqueles que são considerados como fundadores dessa doutrina, não alcançaram tal estado. Então, como alguém pode esperar fazer isso? Jagannatha Kripa, beleza? Com seu mudra de pergunta. Jai Diga. Prabhu, Haribol, Hare Haribol. Krishna. O senhor falando aí, eu lembro de uma vez que eu dei uma rápida passada pela biografia do Dalai Lama, e os budistas, eles têm um ritual, né, onde eles fazem o reconhecimento vamos dizer assim, como a gente fala aqui, mas eles não reconhecem isso, da alma, né, de quem foi aquela encarnação atual, que encarnação tal ele foi fulano de tal, né? Então eles têm todo um ritualzinho ali que eles fazem ali, ritualzinho não, um baita de um ritual, e que eles vão
colocando objetos assim, né, próximo daquela criança, daquela encarnação ali, e baseado no comportamento da criança a respeito daquele objeto que foi de fulano e tal, eles tiram a conclusão de que aquele ali é o Dalai Lama porque ele foi fulano de tal, né? Que ele está reconhecendo aquele objeto e tudo mais, né? E aí meio que cruzei com o que o senhor trouxe aí, que realmente, né, é algo que chama a atenção de quem não tem conhecimento da questão da reencarnação, né? Mas é confuso, né, quando eles explicam a questão que é bem o que o senhor falou aí, né? E fica meio confuso, mas atrai, né? Atrai as pessoas que, que, que são, assim, simpáticas à questão da reencarnação, né? Mas é meio confuso o negócio, né? Bem confusinho, né? Essa cerimônia é mais para ver, o que eu saiba, eles não fazem isso para todo mundo, claro, só para saber quem é o próximo Dalai Lama, né? Então, realmente, como você está falando, o Dalai Lama, segundo eles, né, está sempre reencarnando. Então, teoricamente, ele não alcançou esse estágio. Ou se ele alcançou esse estágio, ele não alcançou o local em si, né? Ele alcançou essa consciência. Que até outro dia uma pessoa tem falado, mas isso, né, o Nirvana ele não é um local, ele é um estado que a pessoa tem. Mas é muito louco, se ele é um estado que a pessoa tem, então a pessoa tem um estado, né, tem uma consciência. Então, quem tem consciência, se a definição dessa consciência é que não existe pessoa que tenha algo, né? Então, a gente sempre fala aqui que Srila Prabhupada ele falava, né, que esse tipo de filosofia é como um cachorro correndo atrás do rabo. Não chega a lugar nenhum, né? Porque também não tem lugar para chegar. É muito louco, né? Para outras pessoas faz total sentido, mas para a gente não tem nenhum sentido, né? Essa concepção do vácuo, né? Da nulidade total, né? Não tem nenhum sentido. Mas é isso, né? O povo gosta, o povo gosta. Tem um fator bem interessante aí também, porque se a gente está encarnado aqui, né, que tem esse arrancar, esse que a gente chama de falso ego, a gente sempre é impersonalista, quase por natureza de encarnado. Que como a gente quer ser a divindade de uma forma, às vezes, muito velada, inconsciente, né, mas todo encarnado, se a gente encarnou aqui, a gente quer ser o centro, a gente acha que é o autor, né, o agente das ações. Então, em última análise, ou primeira análise, a gente tem essa tendência de querer ser o Purusha, né, o desfrutador. E isso é Krishna, né? Govinda Adi Purusham Tamaham Bhajan. Ele é o Adi Purusha, ele é o desfrutador supremo, né? Então isso sempre vai atrair, essa filosofia, ela vai atrair mais do que... Ninguém quer ser o servo, né? Empregado, servo, criado. Até essas palavras têm um termo, às vezes, um sentido pejorativo, né? Mas os Vaishnavas, né? É tudo daça, 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 que é coisa pra caramba, né? Ser daça é coisa pra caramba. É uma honra, né? Se a gente soubesse realmente o que é ser daça, servo, a gente não pensaria assim, né? Mas, se a gente está aqui é porque a gente veio meio querer ser Deus. Temos a síndrome de Krishna instalada, né? No nosso, né? Não no nosso coração, mas fora dele, na nossa capa. Então, isso, em geral, atrai mais, né? Você ser a divindade do que você continuar servindo sempre, né? O Vaishnava, ele quer, na verdade, servir cada vez mais ao casal divino, né? É isso aí. Subtítulo: Sri Sri Radha Vinoda Bihari
Tatuashtakam. Essa é uma prece, né? Ashtakam são 8 preces que Bhaktivedanta Keshava Goswami Maharaja fez para Radha Krishna. Então ele fala assim, Shri Shri e Radha Vinoda Bihari Ji são as deidades que presidem o Shri Keshava de Gaudiya Mata. Essa Shri Keshava de Gaudiya Mata é o templo em Mathura de Bhaktivedanta Keshava Goswami Maharaj. Quando elas foram instaladas, alguns Vaishnavas ficaram curiosos para saber por que ambas as deidades têm a mesma cor. E eles, de uma forma respeitosa, perguntaram a Srila Acharya Kesari, em nosso, aspas, né? Em nosso Gaudiya Sampradaya e em todos os lugares, o Vigraha é feito de mármore branco, Radharani, e mármore preto para Krishna. Como é que ambos os Vigraha é deidade, né? Para quem que você manifestou são de mármore branco. Né? Então, o padrão de Bhaktivedanta Keshava Goswami Maharaja é que ambos são brancos ou dourados, porque a cor de Radharani, às vezes chamam de fair complexion, que é clara, né? Ou seja, e outras vezes é golden, Gaura, né? Gauri. Então, ou seja, ela de a pele dela, né? Digamos assim, é clara ou dourada. Tanto que no templo aqui do Rio, ambos são dourados, né? Krishna é douradaço. E ele vai explicar por quê. Srila Acharya Deva, que é o título, né? Dos títulos, respondeu a isso de uma forma belíssima e sem precedente por compor o seu Sri Sri Radha Vinoda Bihari Tatuashtakam. Né? Vinoda Bihari é o brincalhão. Né? Radha Vinoda Bihari é Radha e o brincalhão Krishna. Ele fala agora uma coisa poética, nesse tacho, no tacho do Tatuashtakam, no receptáculo dessas 8 preces, Paramarada Shila Gurudeva maravilhosamente manifestou o oceano insondável de Sri Radha Tattva, ou seja, da natureza de Radharani Tattva, é a natureza de algo, né? O oceano de Radha Tattva, Shri Krishna Tattva, Prema Tattva, Rasa Tattva, e a corrente mais elevada de pensamento Rupa Anuga, né, dos seguidores de Rupa Goswami. Nós tentaremos revelar algo dos seus sentimentos, bhavas, na seguinte explicação, usando a lógica Shaka Chandra Nyaya. Shaka Chandra Nyaya. Essa é uma lógica. Shaka é galho, Chandra é lua, Nyaya é lógica. Né? Nyaya é um estudo que é bem interessante, inclusive, só sobre lógica. E eles têm uns negócios assim, né, que é para você visualizar, enquadrar melhor a lua. Eles dão esse exemplo, né, que você, para isolar mais a lua, para você ver melhor, você olha para um galho, encaixa a lua no galho e você consegue ter uma visualização melhor. Por meio de artifícios, a gente tenta compreender melhor uma coisa que é muito difícil de compreender. Aí ele cita o verso 1 do Tatuashtakam. Radha Chinta Niveshena Yasya Kantir Vilopita Shri Krishna Charanam Vande Radha Lingita Vigraham. Oramos aos pés de lótus dessa forma de Radha Lingita, Radha Chinita Shri Krishna, ele vai explicar, que está abraçado e marcado por Sri Radhika. Quando Srimati Radhika, a personificação de Mahabhava é um estado de êxtase que só ela tem, né? E ela mostra Mana é como se fosse um ciúme,
uma raivinha, né? E ele fica completamente imerso de saudade, por saudade dela. Sua própria compleição negra desaparece e ele assume um brilho dourado, um brilho dourado. Então a gente sabe que Krishna, às vezes, quando ele fica, né, com muita saudade de Radharani, ele fica meditando em Radharani, ele assume a cor dela. Então tem vários episódios das Lilas que antecipam a vinda de Mahaprabhu. Mahaprabhu é justamente quando ele Krishna tenta entender o que Radharani sente. Ok? Então a própria Radharani ajuda Mahaprabhu, né? Ajuda Krishna e cobre, né? A Radharani, ela vem e como se fosse assim, imagina Krishna negro, né? E jogasse, né, mel nele, cobrisse esse boneco negro de mel e ele ficaria completamente dourado. Tem uma coisa muito bonita que quando Krishna ele quer sentir isso, né? Que na verdade seria mais ou menos um paradoxo, que já que ele é Purusha e quer sentir alguém que não é Purusha, já é meio paradoxal, mas tudo bem. Então quando ele quer isso, aquilo, Radharani, ela fica muito como ela é aquele amor, né, personificado por Krishna. É dito que ela fala assim: você é um garoto, você não sabe o que uma mulher apaixonada sente, né? As dores de uma mulher apaixonada. E ela fala assim, né, ela é tão doce, ela é tão dedicada que ela fica com pena de Krishna, porque Radharani às vezes caía, né, desacordada, desmaiava, e ela fala assim: como você vem como Mahaprabhu e você não conhece as dores desse amor, dessa entrega única, você vai se machucar. Ela fala assim: Krishna, você tem um corpo tão delicado, se você cair, você se machucar. Então ela cobre justamente o corpo de Krishna, que é como se ela abraçasse, que ele vai explicar aqui, porque ela teme que quando ele caísse, quando ele sentisse um pouquinho do que ela sente, caísse, desmaiasse, ele podia se machucar. Então ela fala: não, eu vou cobrir você, porque eu vou me machucar em vez de você, né? Então, uma entrega total, né? Mesmo ele querendo roubar, digamos assim, né? Hari é aquele que rouba o sentimento dela, no sentido de querer sentir o que ela sente, ela mesma assim se doa tanto que até, né, ela se presta a se machucar para protegê-lo, né? É belíssima essa passagem, é muito bonita. Então, continuando aqui, fala assim, né? Que ele aconteceu isso, fala assim, ou a tradução, ou nós oramos que aos pés do lótus de Krishna, que está embelezado com lustre dourado de Radhika, quando ela abraça-o após o seu mana ter sumido, após essa raiva, esse ciúme ter sumido. Até, né, como aqui é um reflexo de lá, a gente sabe que às vezes, né, as meninas, o casal, eles brigam, tem um ciúme, e, às vezes até para que o reencontro, né, tem aquela briguinha, o reencontro é mais doce. A gente vê isso até, né, um arquétipo nos filmes, o cara briga, quando eles voltam mais apaixonados. Né? Então, para incrementar o casal, né? Então, de onde que vem tudo isso? Vem de lá, vem deles, né? É o nosso reflexo aqui. É muito louco. Eu me lembro que uma vez eu tinha uma namorada que ela... Pô, mas você não tem ciúme de mim? Então, às vezes, é até um artifício masculino, né? Mostrar um ciúme saudável, claro, né? Não uma coisa doentia, que é loucura, né? Mas é até bom para manter os casais ali. Enfim, continuando aqui. Aí tem o Tatam Prakashika Vritti, o comentário que ilumina
os princípios filosóficos, né? Um comentário sobre esses versos. Neste verso, a palavra Radha Lingita tem 2 significados. A primeira é Radha Lingita, Radha hífen Lingita, marcado por Sri Radha, ou seja, né, quer dizer, marcado. Linga tem, não, Shiva Linga, todo mundo pensa que é só linga, quer dizer só o órgão, né, masculino, mas linga pode ser marca, ok? O segundo significado é Radhaya Alingita, né, porque no sânscrito às vezes se juntam as palavras num processo chamado Sandhi, e às vezes você pode separar ele e dar significados diferentes. Abraçada por Srimati Radhika, ok? Então, o primeiro é que ele é marcado por Srimati Radhika e outro é abraçado por ela. Quando Srimati Radhika exibe esse ciúme mana, e Dhira Lalita Nayaka Shri Krishna, Dhira Lalita, a gente vê no Bhakti-rasamrita Sindhu, são vários momentos que Krishna se encontra, vários humores, como a gente gosta de falar, tem nomes diferentes. Aqui é o Dhira Lalita Nayaka, que ele acaba se entregando, né? Nayaka é o herói, Dhira Lalita é que brinca, ele se entrega e ele já não prepondera ali no casal, no momento. Então, de novo, quando Srimati Radhika exibe esse ciúminho, e Dhira Lalita Nayaka Shri Krishna fica completamente absorto de saudade por ela, o seu o seu brilho natural de Krishna, que é azulado, né, meio enegrecido. Vocês já viram? Eu sempre dou o exemplo aqui do pescoço de pavão. Quem já viu? Se lembra? Pescoço de pavão. Quando o pavão faz assim, ó, vocês virem um pavão de novo, vocês se lembram da cor de Krishna? Então, quando o pavão ele mexe com o pescoço, ele é como se fosse um preto metálico e dá uns tons azulados. Eles dão um tom, ora azulado, ora negro, mas tem um brilho, se vocês repararem. Então, Krishna, ele também brilha, ele não é negro fosco, assim, negro fosco, né? Naquele negro brilhante, bonito. A gente sempre dá um exemplo aqui que ele chama a safira azul, né? Blue Sapphire. Sempre também conta essa história, porque eu, como sou curioso, eu faço compras lá na Índia, eu comprava anéis e tudo mais. Aí eu fui numa joalheria e eu falei, vem cá, não comprei, que é caríssimo, me dê uma safira azul para ter tirar uma dúvida aqui, ver como é que é, né? Eles dão esses exemplos. Aí o dono, né, o joalheiro, me deu essa safira, aí é negrona mesmo, ela é negra, mas tem um brilhinho. Só que quando você põe na luz, você vê que é um azul escuro, né? É bem interessante. Eu falei, rapaz, é assim que é Krishna, né? E quanto mais Krishna estiver perto de Radharani, como Radharani é dourada, ele fica mais azulado. Por que nem você faz, né, Safira? E a coisa mais interessante, talvez, ainda, é que como Krishna é negro, né, com essa Safira, a gente não pode entender ele. É como se estivesse na escuridão, né? Tateando, você começa a dar uma topada ali, não sei o que lá, não entende. Porém, né, se você se aproxima de Radharani, Radharani revela Krishna para você, né? Por que ela revela? Né? Por causa da cor dela, Krishna vai ficando cada vez mais nítido, você vê. E por que é Radharani? Porque ela é a personificação do serviço, né? Ou seja, quanto mais você serve ao servo de Krishna, mais você entende Krishna, né? Então, essa devoção, essa servidão, que é justamente a chave para entender Krishna. Né? É bem legal, né? Meu Gurudeva falava assim, olha, tudo aqui tem um significado. Talvez você não saiba, mas nada aqui é à toa.
ou é simplesmente uma cerimônia, né? Fala, tudo aqui tem um porquê de ser. Desde rodar assim, fazer isso, fazer aquilo, ó, tudo tem um porquê, esse porquê é para Bhakti. Cada detalhe tem seu significado. É bem bacana. Eu adoro essas coisas, assim, eu acho tão interessante, né? Esses detalhes, esses pormenores que vão cada vez te prendendo mais aquilo ali, né? Você não fica só uma coisa né, muito fanática, por quê, né? Tem todo um respaldo ali. Né? Ok. Em outras palavras, o seu próprio brilho se torna dourado. Ele não tem que realizar mesmo o menor esforço para isso. Isso acontece naturalmente. É como um inseto, tem um inseto chamado bringue, é tipo um besouro, se não me engano, que forçosamente captura outro inseto chamado telachata, esse eu não conheço, e confina-o em sua caverna. Quando o telachata, né? Telachata, que é mais fraquinho, ouve o som estranho feito pelo bringue, ele fica com medo. Contemplando a forma do bringue, devido ao medo, ele assume a forma corpórea exata como do inseto bringue. Na verdade, isso é uma analogia, porque não é que ele assuma, mas, enfim, aí coisas biológicas aqui. Por que não? Nós também fomos, esse exemplo é melhor, dar o exemplo de Maharaja Bharataji, que estava pensando numa corça, né, no momento da sua morte, aceitou o corpo de uma corça, de um veado, na próxima vida. Do mesmo jeito, Shri Krishna assume o brilho de Radharani e fica mais e mais absorto, enquanto ele se torna mais e mais absorto em pensamentos dela. Todo mundo se lembra da história de Bharata Maharaja, né? Que é aquele rei que se retira lá para Badarikashana, se não me engano. Ele se apega a um veado e se torna um veado na outra vida, né? Ok? Nossa, esse incidente é descrito numa conversa entre, não de Bharata, né? Agora voltando ao Tatvashtaka. Esse incidente é descrito numa conversa entre Varaha Deva e Dharani no Varaha Samhita. Sri Varaha, ok? Aquela Krishna na forma de um javali, né? Sri Varaha disse a Dharani: em Vrindavana existe uma enorme árvore banyan, ou vata, ou figueira de Bengala, que tem aqui bastante, aqui no Rio. Os portugueses trouxeram da Índia, né? Então, em Vrindavana existe uma gigantesca árvore banyan, ou vata, ou figueira de Bengala, às margens do rio Yamuna. E seus galhos e subgalhos se espalham assim por todas as direções. Muitos tipos diferentes de pássaros estão sempre chiureando é bom, né? Nos seus galhos. Cercando a raiz dessa árvore, existe uma belíssima plataforma na qual Sri Radhakrishna usufrui de passatempos maravilhosos. Inclusive, há pouco tempo, foi o passeio de balanço, né? Que é muito legal essa história, quando Krishna, não sei se vocês comemoraram aí, né? Quando o pessoal põe os balancinhos, aí leva Krishna, né? É bonito, porque é interessante. Eu até estava falando com essa amiga minha que está lá na Índia, né? Agora começa a chover muito, porque era muito quente, ainda está quente, né? Mas tem um verão, depois começa a chover, depois vai melhorar, né? O clima vai melhorar. Então a gente sabe que Vrindavana é uma expansão de Radharani. Então, quando Radharani está longe de Krishna,
tem essa história que ela toda Vrindavana seca devido ao calor, aquele fogo da separação, fogo da saudade de Radharani. Então, Vrindavana começa a secar, ficar meio tórrida, tudo meio seco, porque Radharani está longe de Krishna. Então, né, cadê a chuva? Cadê o jorro da alegria ali, né, que molha o coração dela? Então, começa tudo a ficar seco. Porém, como ela está na casa dos sogros, né, do sogro e da sogra, existe uma época que as meninas casadas elas voltam para a casa dos seus pais e os irmãos vêm buscar, né? Que é por agora, já aconteceu na verdade. Então, esse calor, esse calor que Vrindavana está sentindo, que é por causa dessa saudade de Radharani, quando vai chegando essa época, né, começa a chover, porque Radharani tem essa esperança. Meu irmão, Sridhama, né? Sridhama vem me buscar. Então é interessante que quando as outras meninas estão indo embora, Radharani ela fica muito apreensiva, extremamente apreensiva, porque o irmão dela demora um pouco. E ela vê as outras meninas irem para casa dos pais, e ela sobe até o palácio, lá em Avarth, e fica olhando para o horizonte ali, né, em direção a Vrindavana, né, esperando, cadê meu irmão, cadê meu irmão? Né? E ela começa a chorar também. Por isso que vem as chuvas em Vrindavana, né? E ela começa a chorar de saudade. Aí depois ela vê o irmão dela, que é um raio de esperança, né, no coração dela. As flores começam a aparecer com a chuva, né? Tudo começa a ficar mais verde quando ela vem, né? E desculpa, quando o irmão dela vem e carrega ela, né? Aí começa a chover muito. Aí depois, mais tarde, elas começam a fazer esse passeio de balanço, que é o encontro das meninas, né? Que há muito tempo não se viam e que Krishna vai passear de balanço com ela. É belíssima essa história. Está descrito no Ananda Vrindavana Champa de Kavi Karnapura, que ele é um poetíssimo, né? Kavi Karnapura. Ele tem Karna, o ouvido de quem ouve. Kavi é o poeta, né? Karnapura é como uma cidade, né? Onde tudo está acontecendo, é bonito. E a descrição do balanço, os devas, porque tem quando as meninas fazem um balanço, né, tem toda a descrição geográfica do balanço. Isso acontece à noite. E quando elas fazem... Tem dois tipos de balanço. Um descrito no Kavi Karnapura, o outro descrito no Govinda Lilamrita. Então, quando eles fazem a coberturinha com pano do balanço, né, o banquinho, que é uma almofadinha, ele vai descrevendo em minúcias como as meninas vêm fazendo. E ele disse que era tão branco, né, tão puro essa almofadinha, que ele fala assim, que era mais branco que as ondas, a espuma das ondas do oceano de leite. Né? E as cordas do balanço eram tão cheias de trepadeiras enroscadas com jasmim, flores malate, são super aromáticas. É muito legal, muito legal. Né? Estou viajando aqui, né? Vamos voltar. Ok. Certa vez, Krishna estava usufruindo dos seus passatempos rasa lila, né, da dança, com as saquis às margens do Yamuna. Milhões de golpes estavam dançando com ele e ele começou a dançar com essas golpes, uma após a outra, absorto num amor estático, né, com X, algumas vezes abraçando uma e outras abraçando outras. Krishna usufruiu desses passatempos amorosos de diferentes modos, alguma vez com Srimati Radharani e alguma vez com outras meninas. Nessa hora, Srimati Radhika observou que Krishna estava dançando com outras golpes, assim quando ele... other group as he was with her. Enquanto ele estava com ela, que ele se expande, né?
e abraçando-as do mesmo modo que ele abraçava ela. Opa, olha o ciúme aí que rolou. Não vendo qualquer reconhecimento da sua superioridade, né, dela sobre outras golpes, ela ficou muito com raiva de Krishna, né? E ela imediatamente saiu da Rasastali, do local da dança rasa, escondeu-se num kunja, ou seja, num bosquezinho ali por perto. Depois de um tempo, Krishna reparou a ausência de Madhyadika e ficou inquieto. Cadê ela? Cadê ela? Ela, então, e falou assim, ela por qual eu realizo essa vilasa, que é mais querida para mim que a minha própria vida, me abandonou. E ele falou assim, para onde é que ela foi? Meu Gurudeva, uma vez perguntaram para ele por que usa essa marca, né? Tilaka, que é Urdhva Pundra. Eu tomo conta da loja lá do templo, e o pessoal, você tem Tilaka aí? Não, né? Tilaka é a marca, o pessoal chama Tilaka o barro, né? O barro se chama Gopi Chandana, é o sândalo das gopis. Tilaka é a marca, tá? E o nome desse Tilaka, na verdade, dessa marca, se chama Urdhva Pundra, que é literalmente brilho para cima. Urdhva Pundra. Urdhva é para cima, Pundra brilho para cima. E perguntaram para Gurudeva, né, qual era o significado disso. Todo mundo se lembra, né? A primeira aqui que a gente fala, Om Keshavaya Namaha, não é isso? Om Keshavaya Namaha. Keshava é o nome de Krishna, que quer dizer, aquele que matou um Asura chamado Keshi. Keshi é aquele Asura na forma de cavalo. Porém, Gurudeva fala coisa mais interessante, que essa marca aqui é mais importante para a gente, né? Que era como a bandeira de um navio, né? Para saber de que nacionalidade você é, né? Então ele começou a explicar esse outro significado de Keshava. Keshava também quer dizer cabelos negros, longos, cabelos negros. Então ele explicou que nessa história, quando Radharani vai embora, né, e Krishna vai atrás dela, Radharani ela entra assim nas florestas e tudo, e os galhos começam a desfazer da trança dela. Então a gente sabe, né, já falou aqui, que as mulheres casadas, elas só abrem os cabelos que representam seus sentimentos para o marido. Quando ela faz trança. Quer dizer, olha, eu tenho meu marido, eu amo meu marido, todos os meus pensamentos, meus sentimentos são para ele, né? Não é para ninguém mais. Então, ela sai, só que ela está muito agitada, assim, e os galhos, às vezes, pendura assim, desfazem, acabam desfazendo a trança dela. Galho também quer dizer chakra, como a gente viu, né? Chandra, chakra, desculpa, Saka. Desculpa, Chaka. Não é gramaticalmente exatamente correto, mas ele chama prema baixa a linguagem do amor. Chaka, Saka. Saka quer dizer amigo, Saki, amiga. Então, ela vem, né, começa a desfazer a trança de Radharani. E ela vai, até interessante que é um lugar onde tem um templo lá em Vrindavana, Shingaravata, né? Que é perto de um templo que fica em frente ao Yamuna. Esse templo, como é que é o nome? Esqueci o nome do templo. Mas do lado do Imlitala, que é mais importante. Nesse Imlitala é onde o Mahaprabhu ficava ouvindo, cantando, né? Em frente ao Yamuna. Então, você saindo do Imlitala, você vira à direita, aí daqui a 50 metros você vira à direita de novo e vira à direita de novo. É esse local. Então, Radharani, ela fica nesse local chorando, né? Porque ela entra num conflito transcendental, que ela, poxa, eu sempre desejei estar com Krishna, agora que eu estou com ela, esse mana, esse sentimento veio até mim,
e me tirou dele, né? Na verdade, esses sentimentos dela são para incrementar muito mais o amor deles, aquilo que a gente falou, né? Esse sentimento faz com que ela se afaste dele e que o encontro seja mais doce. Então ela fica chorando, esse lugar é muito bonito, tem pouca gente, esse lugar até é bem interessante para você ficar ali cantando. Aí quando Krishna chega lá, ela está chorando assim, né? Tem até umas ilustrações que Jadurani fez a pedido de Gurudeva sobre essa lila. Então Krishna chega lá e começa a apaziguá-la, né? E escova o cabelo dela, e refaz de novo a trança, né? Então é por isso, quando a gente passa essa marca aqui, né, faz esse tilaka, Om Keshavaya Namaha, se refere a essa história. Então Gurudeva falava que essa história de Krishna sendo dominado por Radharani, sendo submisso a Radharani, né, no sentido que escova os cabelos dela, essa é a nossa bandeira, né? Esse local, a gente pertence a esse país, né? Onde Krishna é submisso a ela, né? Por isso que a deidade também tem da mesma cor de Radharani, assim por diante, né? Om Keshavaya Namaha, que é a marca da nossa linhagem, né? Radharani é até mais importante que Krishna para a gente, né? Nós somos, ou pelo menos tentamos ser, né? Rupanugas. Rupanuga é aquele anuga, né? Aquele que está caminhando, que está seguindo Rupa Manjari. E Rupa Manjari, ela serve Radharani, que serve a Krishna. Por isso que é Dasa, Dasa no Dasa, né? Servo do servo do servo. A gente tem que servir alguém que serve Radharani, que serve Krishna. Dasa, Dasa, Anudasa. 3 vezes servo, né? Mahaprabhu não fala assim, né? Então essa é a nossa bandeira. Om Keshavaya Namaha. Tem outro verso que ele vai falar, mas Padab Jayostava Vinavaradasa Neva Ananyat Kadapi Samaye Kiladevi Yati Sakyaya Temama Namustu Namustu Nityanda Seata Mamara Sutura Sutu Satyam. E geralmente é o verso que você fala quando está limpando esse meio aqui, né? Quer dizer, olha, não quero, né? O da esquerda, essa varinha da esquerda é Radharani e o da direita é Krishna, né? E no meio não tem nada. Então, nesse verso, fala, olha, não quero ninguém entre eles. E aqui a folhinha de Tulasi. Então, eles se encontram em Vrindavana. Vrinda quer dizer juntar também, unir. E não tem que ter, entre eles não tem que ter nada. Então, Gurudeva cantava esse mantra. Ele vai falar do significado também, que é bonito. São 7h34. Jagannatha só amoroso hoje. Jagannatha só lançando, Ou não lançando corações. ser com essa sua por aí, né? Como não ser, né, Prabhu? Guru Kripa, né? Gurudeva era muito doce. Né? Muito doce. A gente que é meio duro, né? Mas ele é muito doce. O Vaishnavismo é uma poesia, né? A gente é uma poesia. A gente que ainda está muito duro, às vezes, para perceber essa poesia, para expressar essa poesia, né? E tem muito essa coisa, a gente acha que às vezes é muitas restrições e tudo, né? Mas é a doçura, né? Enfim, vamos lá. Ele chegou. Okay. Então ele falou, né? Onde é que ela foi? Para onde é que ela foi? Dançando e galanteando com milhões e milhões de golpes, dançar e galantear com milhões e milhões de golpes, não pôde capturar o coração de Krishna sequer por um momento. Então, aflito com a saudade de Radharani, ele abandonou o grupo e começou a procurar de um bosque a outros, falando assim, Hey, Radhe, Kahan, Radhe, cadê você, Radharani? Cadê você? Enquanto ele procurava por Radharani, né, a joia máxima das suas amigas amadas, ele chegou às margens de Kalindi, que é Yamuna, né? Agora, ele já tinha ficado cansado, né, e desesperançado por repetidamente procurá-la. Então, lá às margens de Kalindi, Yamuna, mesma coisa, né, outro nome,
sobre a sombra de uma árvore de tamarindo, num bosque encantador, ele começou a cantar um mantra de Radhanama, que é esse lugar que a gente falou, Imlita, você lembra? Alguma vez ele falava assim, de uma forma muito melancólica, Praneshwari, né? Praneshwari quer dizer a controladora da minha vida, né? Ai de mim, ó rainha do meu coração, você me deixou de lado, para onde é que você foi? Aí ele cita um verso do Varaha Samhita, Radha Vishleshata Krishnaha Ekada Prema Vihuallaha Radha Mantran Japandhyayam Radha Savatra Pashyati. Shri Krishna, então, continuou cantando assim, enlouquecidamente, em Radha Mantra, Rande Rande Japakaro Krishna Namarapyakaro. Então, ele cantou enlouquecidamente o Radha Mantra, sentindo uma saudade profunda de Srimati Radhika e meditando nela. Gradualmente, Radhika começou a se manifestar para ele em todos os lugares. Então, ele começou a ver Radharani em todo lugar. Quando ele começou a sentir sua presença internamente e fora, ele ficou como Radharani, né? Com seu brilho corpóreo, como de Srimati Radharani. Né? Esse também é um dos princípios da vinda de Mahaprabhu. Esse é o primeiro significado da palavra Radha Lingita. Lembrando esse passatempo, Sri Gaurasundara costumava ir ao Imlitala, que a gente falou, né? Imlitala quer dizer tamarindeiro. Né? Sobrecarregado com excessivas emoções, ele costumava cantar Nama Sankirtana, chorando de forma muito amarga, né? Muito dolorida. À tarde, ele costumava mendigar numa vila ali de Akruragata. Akruragata a gente sabe que a Akrura leva Krishna Balarama fora, entre aspas, de Vrindavana. Né? E ele para nesse lugar, Akruragata, que é a borda de Vrindavana para Mathura. Né? Então, nesse ponto, ele para, se banha. Na verdade, Krishna fica ali. E quem sai com ele é Mathura Krishna. É uma expansão de Krishna. Akruragata é bem interessante. Se formos para a Índia, a gente leva você lá em Akruragata. Né? Inclusive, Akrura quer dizer, né, Akrura é aquele ministro de Kamsa que vai, né, a pedido de Kamsa, né, pedido não, a mandado, ele vai chamar Krishna Balarama para participarem daquele torneio, né, que Kamsa quer matá-lo. E Akrura quer dizer que aquele que não é cruel, Akrura. Akrura é cruel, Akrura é cruel. Porém, quando as gopis elas vêm, né, levando Krishna, o que acontece? Ela fala, você só tem esse nome, mas você é Krura, você não é a Krura. Você é Krura que está levando o Senhor da nossa vida. Aí tem uma cena patética, assim, né? Que elas se jogam no chão, em frente à carruagem, onde a Krishna está levando, e choram, né? Tentando impedir que Krishna vá embora. É cena, assim, bem tocante. Então, ele vai ali, né? E parece que Sri Gaurasundara veio a Vrajadama vindo de Nilachala, que é de Ganatha Puri, somente para alcançar, estender o seu Radhabhava, o seu sentimento de Radha. Porque sem Radhabhava, ele nunca satisfaria seus 3 desejos. Então a gente vai ficando por aqui. Quarta-feira tem mais. A gente fala sobre esses desejos e o segundo Radha Alingita, né? O segundo significado do Tatuashtaka, do Sri Radha Vinoda Bihari Tatuashtaka. É isso, gente. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Hoje foi só amor.
Eu não estou ouvindo. Ó, Está muito ruim. muito boa aula. Obrigada. Eu não estava ouvindo. Tá meio barulhento o seu microfone. Estava falando que o senhor estava inspirado hoje, né? Muito boa aula, muito obrigada. Eu que agradeço. Radê, radê. Obrigada, Radê, Radê. Bom dia a Radê, todos. Shyama. Radê, Gratidão, Radê, Radê. Radê, Shyama. Então, vou me indo.